Louvado é o nome santo e bendito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele, irmãos, nós damos toda a honra e toda a glória. Sabemos que é por Ele, é para Ele, que são todas as coisas criadas, que são tudo e todos que o louvem, que o adorem, que o reverenciem, a nossa razão verdadeira de viver é Jesus. Alguns ainda não sabem que eles vieram a existir para serem adoradores e adoradoras. Alguns estão perdidos aí no mundo, sem saber o caminho que vai traçar, mas o Senhor vai alcançar eles em 2022. Nós cremos nesse Deus, amém, irmãos? Nós cremos num Deus que pode e faz todas as coisas. Nós temos que entender, irmãos, que os propósitos de Deus são mais altos que os nossos. Os pensamentos de Deus são bem mais profundos que os nossos. Nós estamos na semana chamada a Semana Natalina, né? A gente vê que muitos símbolos estão aí à mostra para todos nós, né, conferirmos. A cor vermelha predomina nessa semana, e na semana que vem a cor branca predomina. Isso tudo ligado às coisas transitórias e passageiras. Mas para nós há um significado único, ímpar, o nascimento de Jesus. Antes tudo era confuso, não se tinha total certeza, mas chegando à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho em carne, e enviando o seu Filho, Ele nos enviou a salvação. E hoje, irmãos, eu estou aqui nesse púlpito e sou sustentado por Ele. Os irmãos estão aqui nesse templo, vieram aqui. Os irmãos estão salvos, estão na rocha verdadeira, escondidos em Cristo, porque Jesus veio. O inimigo, irmãos, se ele pudesse, se ele tivesse liberdade, ele acabaria conosco. Ele, de certa forma, aniquilaria conosco. Os irmãos veem aí fora como que a coisa anda, os movimentos. É coisa aterrorizante. É inversão de valores, é desamor, é sujeira, é imundície, é morte, é destruição. Mas louvemos a Deus, que aqui na casa de Deus, e aonde o crente está, é paz, é alegria, é gozo, é esperança. Por quê? Jesus nos trouxe. O Salmo 124, abra a sua Bíblia aí, está escrito que só Deus pode livrar seu povo. Isso aqui é um cântico de degraus, e é um salmo de Davi, o salmista, homem de Deus. Enquanto o povo de Israel se dirigia ao templo,
eles cantavam esses hinos, como nós temos hinos para a abertura do culto, hinos para a Santa Ceia. Os judeus tinham os seus hinos, e cada hino indicava para eles algo. Enquanto eles estavam subindo o templo do Senhor, pelas escadas, eles iam cantando esse hino, que os irmãos vão ver aqui, que mostra que o livramento verdadeiro vem de Deus, não vem do homem, não vem do poder aquisitivo, não vem, irmão, da segurança material. A nossa segurança se encontra em Deus, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra potestades, contra hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então nós, irmãos, lutamos. Cada dia que o crente levanta, trabalha, irmão, se esforça, e chegando no seu trabalho cansado ou cansada, decide, vou para a casa de Deus. É guerra, é luta, é problema, mas os irmãos venceram em nome de Jesus. As irmãs venceram em nome de Jesus. Está escrito no Salmo de número 124, se não fora quem? Se não fora o Senhor, que estivesse aonde? Na peleja existiam os lados. O lado determinava a vitória ou a derrota. Um exército forte, e quem estivesse do lado do exército forte tinha tudo para vencer do exército fraco. E a Bíblia está dizendo, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga, ó Israel. Versículo 2, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós. O levante está aí, irmão. Os irmãos não pensem que nós somos bem vistos, ou bem quistos, ou amados. Não, não, irmão. Nós muitas vezes levantamos a nossa bandeira. Muitas vezes aí numa dúvida, o irmão Abílio abre a Bíblia dele lá e tem que falar umas verdades, que Deus vai usar o irmão Abílio para falar. E muitas verdades que às vezes não é agradável, mas está na Bíblia dele. E quando ele abre a boca e fala aquela palavra que está na Bíblia, Deus está com o irmão Abílio. Aleluia! E pode se levantar o que se levantar, é a palavra que é da Bíblia, que é poderosa e que vai ter efeito, e não há quem impeça essa palavra de agir. Então não é o que eu penso, que você pensa, que nós pensamos, não. O levante está aí, irmão. E é só Deus que pode nos livrar, se não fora o Senhor que estivesse ao nosso lado. Quando os homens se levantaram contra nós, eles se levantaram em multidões. 3, olha aí, Salmo 124, versículo 3. Eles então nos teriam engolido vivos. Sabe o que é isso, igreja? É não ter tempo de defesa, é não ter tempo de reação. É isso que o salmista está expressando aqui, engolir vivos. É não dar tempo nem da pessoa morrer, eles já estão dando a pessoa como morta. Ou seja, o inimigo é muito mais forte, o inimigo é muito mais atento, é muito mais milicioso. Mas tem alguém, tem quem está do nosso lado, à direita, à esquerda, à frente e atrás.
tem alguém que te guarda, irmã. Quando você vai trabalhar, quando você está naquele local, alguém está te guardando. Quantas pessoas nós passamos pelas ruas, ou de carro, ou a pé, ou de bicicleta, não sabemos quem é. De repente uma pessoa perigosa, com um pensamento maligno, mas tem um que está conosco, aleluia, que nos protege, que nos livra, que nos dá a vitória. Eles nos teriam engolidos vivos. Quando? Quando a sua ira se acendeu em nossa direção, quando os homens ficaram irados e vieram na nossa direção. Então, 4, as águas teriam transbordado sobre nós, ou seja, estaríamos como pessoas sendo cobertas por água e morrendo afogadas. Tal é a dimensão de lutas que vem sobre os crentes, que vem sobre todos nós, porque a vida não foi e não será fácil para nenhum crente. Engana-se quem pensa que é, não é. Mas há momentos de paz, há momentos de brisa suave, há momentos de alegria, e esses momentos são proporcionados por aquele que nos protege e que cuida de nós, da nossa família, no nosso trabalho, na nossa viagem, na nossa ida e na nossa volta, tem proteção. Então as águas teriam transbordado sobre nós, e a corrente teria passado, não é sobre o corpo não, as correntes, ou a corrente, ela teria passado sobre o que? Nossa alma. É briga, é guerra espiritual. Ou você acha que aquele pensamento que vem na tua cabeça, aquele pensamento totalmente contrário à vontade de Deus, veio de Deus? Você acha que aquela fraqueza momentânea, aquele desânimo que vem, aquele choro sem sentido, você acha que não é uma seta do inimigo para te derrotar? Tem alguém que ouve vozes às vezes, ou tem sonhos como pesadelos, ou desesperança, ou ansiedade, ou pensamentos negativos que tudo vai dar errado. Começa a fazer uma coisa, vem um pensamento negativo, olha, vai dar errado, não vai dar certo. Isso não vem de Deus, é uma guerra espiritual. Mas a palavra de Deus para você é que tem quem cuida de você, viu? Palavra para você nesta noite que tem quem está cuidando de tudo, tem quem está preparando tudo. Todos esses pensamentos aí vai sair em nome de Jesus. É Jesus na tua vida, e o inimigo tem que sair de ré, ele tem que sair de ré em nome do Senhor, pela autoridade do Espírito Santo. Ele sopra às vezes pensamento contrário, sopra, joga uma palavra, joga um desânimo, joga alguma coisa que não é do agrado de Deus para desanimar o guerreiro. Irmão Cristiano, quando der, irmão, deixa o microfone na frente, que a gente vai fazer daquele jeito, tá bom? Para alguém ler. Sobre nós, a corrente teria passado sobre a nossa alma. 5. Então as águas altivas, elas teriam passado sobre a nossa alma. Teriam passado sobre a nossa alma. O irmão vê que o salmista às vezes usa essa expressão: por que te abates, ó minha alma? É a alma que dá formosura ao rosto, é a alma que dá tristeza ao rosto. A alma pode estar alegre, triste, é a expressão do corpo. Quando alguém morre, a alma não está mais lá, então existe um corpo que não se movimenta, não se expressa. Esta é a existência da alma. Então a alma é aquilo que nós não vemos, mas o corpo expressa que ela existe.
Entendo, irmãos? O lado e a guerra aqui é espiritual. Você não guerreie contra as pessoas, não. Tem alguém falando mal de você, você vai contra a pessoa. É isso que o inimigo quer. Não se confunda, irmão. Se alguém está falando mal, se alguém não gosta de você, se a ira se levantou contra você, você confia em Deus e clama pelo poder do nome de Jesus e pelo sangue de Jesus. Não se revolte contra pessoas. Não tenha ódio de pessoas, porque a Bíblia manda nós amarmos uns aos outros como a si mesmo. Então nós temos que amar as pessoas, mas aquela pessoa é assim. O que Jesus disse lá na cruz? Você não lembra quando ele está pendurado lá na cruz morrendo e as pessoas mataram ele? Lá tinha soldado, lá tinha quem tinha batido nele durante a noite, lá tinha aqueles que tinham ódio, aqueles que mentiram sobre ele, estavam todos lá assistindo à morte de Jesus. Jesus levanta uma oração ao seu Pai e diz: Pai, perdoa eles, porque... Todos juntos, por quê? Porque eles não sabem o que fazem. Eles estão sendo como marionetes, como um boneco, como uma pessoa sendo usada pelo inimigo. Eles não estão sabendo, mas atrás dele o inimigo está manipulando. Eu te digo nesta noite, você não é manipulado pelo inimigo. Irmã, você não é. Irmão, você não é. É o Espírito Santo que habita dentro de você. Mas quem não tem Jesus é manipulado. Então aqui diz que as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. O 6. Bendito seja quem? O Senhor. Olha aí, por que o crente não cai? O inimigo quer ver você de joelho ou se arrastando. Mas Deus quer te ver de pé e louvando. O inimigo quer te ver derrotado, mas Deus quer te ver vitorioso. E tem o seguinte, Ele te dá armas para isso. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. Versículo 3, os irmãos veem aí, que se a gente tivesse um deslize, os homens nos teriam o quê? Engolidos vivos. Só que tem o seguinte, chega aqui no versículo 6, existe a ação invisível, poderosa de Deus, que diz assim: bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus... Como que ele vai engolir vivo? Aquele que Deus livra, que Deus arranca, que Deus puxa, que Deus não deixa o nosso pé vacilar. Esse é aquele que está aqui nesta noite, esse é aquele que eu prego para quem está aqui na igreja ou me assistindo. Deus está contigo em 2021 e estará em 2022, porque Ele protege os seus. Deus não nos deu por presa aos seus dentes, porque se nós não tivéssemos Deus, seríamos engolidos vivos, sem ter como se defender. A nossa alma no 7, ela escapou. Como se escapa do inimigo? Muito mais poderoso que a gente. Difícil. Os irmãos veem aí os predadores, o leão, o tigre, a onça. Quando eles atacam, irmão, é difícil. Eles atacam com certeza, com extrema violência e extrema força. E aqui dá a entender que o inimigo é uma fera, que os seus dentes são fortes. Alguns predadores têm a potência no maxilar de 300 a 500 quilos de força. Sabe o que é isso, irmão? É osso triturado na hora. Quando o leão pega, irmão, no pescoço de uma vítima dele, ou uma onça,
As duas presas já vai na jagular, no pescoço, em questão de minutos não há mais ar, não há mais espírito, não há mais força, a vítima desfalece e é devorada pelo inimigo, e é devorada pelo leão, e é devorada pelo tigre, pela onça, por quem for. Tem alguém tentando, irmão, sufocar você, de dia ou de noite. Você sente algum aperto no seu pescoço, como se a respiração fosse rara e o ar não existisse. Mas Deus está dizendo: haverá livramento. Eu entro com livramento, eu entro com poder, aleluia. Te dou sonhos espirituais, te dou oração poderosa, te guio pela minha palavra, coloco o teu pé num lugar, aleluia, de segurança, porque eis que eu sou aquele que te livra de todo o mal. Tepacleriandas turiandalas. A nossa alma escapou. E é bonito, né, irmão? Você vê uma presa que está lá distraída, vem aquela fera, ela dá uma brecada, uma virada, a fera passa e o animal escapa. Você fala, oh, uma vida. Não foi pela nossa inteligência que nós escapamos, e nem pela tua, e nem pela minha. Prova é que tem muita gente morrendo aí nas drogas, morrendo por causa de um copo de pinga. Vai no bar lá, está tremendo, toma e para de tremer, está viciado no álcool. Deus nos livrou de todo e qualquer tipo de álcool. Aqui não tem ninguém que bebe bebida alcoólica, glória a Deus. Talvez no final do ano, irmão, chega lá um vinho, chega lá um champanhe, chega lá uma cerveja. A gente não está nem ligando para isso, irmão. A gente olha para a garrafinha de água mineral, água com gás, água sem gás. A gente olha para a garrafinha de refrigerante e damos glória a Deus. A gente olha para a garrafa de suco natural. Não é assim, irmãos? Não é assim, irmão Cristiano? É. Aonde a gente vai? Até a cesta básica que crente ganha, tem gente que dá suco de uva, não dá vinho, porque sabe que naquela boca lá não entra o álcool. A nossa alegria não vem do álcool. Não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do meu espírito. Prova um pouquinho. Não, o nosso Natal não é alegre porque a gente está bebendo aquela bebida, não, irmão. E a gente vai dar risada, vai falar coisa sem nexo, ou vai falar demais, ou vai falar pouco. Não, nossa alegria está no Senhor. Não precisamos beber. Não fomos ensinados a isso. O crente é abstêmio por completo, não bebe, não tem vício, porque o Senhor é o maior prazer que Ele tem na vida. Alegrei-me, não em uma festa, não em participar de um banquete. Eu alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. A minha alegria se completa quando eu oro, quando eu clamo, quando eu sinto Ele. A minha alegria é completa quando eu estou na casa de Deus louvando. A minha alegria vem do Senhor, não do álcool, não de substâncias halógenas, químicas, que mudam o meu humor e me faz buscar mais e mais aquela alegria passageira, porque todos aqueles que se drogam querem essa alegria, querem essa coragem, querem essa força, e nesse caminho tem alguém morrendo. Porque quanto mais quer, menos tem, mais quer, menos tem. Com Deus não é assim. Quanto mais quer, mais tem. Quando mais busca, mais acha. Quando mais bate, mais se abre. Quando mais pede, mais Deus dá. Aleluia! Porque Ele é Deus. A nossa alma escapou. Como que? Versículo 7. Como um pássaro. Da onde?
do laço do passarinheiro. O laço que é escondido do passarinho. O laço que prende a patinha do passarinho, ele não escapa mais, dá um nó e acabou. Só que nós não vemos o laço. A gente não vê o inimigo. Ele é invisível também. Mas Deus vê. E Deus está dizendo, sou eu que te dou o livramento. Antes que aconteça, eu já estou te livrando. Oh, glória! Deus tem livrado almas aqui nesta noite, irmão. Deus tem entrado com um livramento poderoso. O laço se quebrou. Como que um laço que alguém prepara, ele é passarinheiro, é caçador, quebra? Deus vai quebrar. E nessa quebradura aí, a gente escapou. 8. O nosso segredo é um segredo aberto a todos. A gente não esconde. O nosso socorro está em o nome do Senhor. E esse Senhor fez o quê? O céu e a terra. Nós temos certeza, irmão, desses livramentos. Nós temos certeza dessa ação de Deus, que nos ajudou até aqui e vai continuar nos ajudando. Efésios, capítulo 6, versículo 10. Irmão José Luiz, lê para nós aí. Efésios capítulo 6, versículo 10 a seguir. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra o principado, contra as potestades, contra os príncipes das trevas, desde o século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Amém. Irmãos, mantenha a sua Bíblia aberta aí. Depois a Aninha, para diferenciar as Anas, vai ler depois. Nos demais, irmãos, nos demais, fortaleça-se aonde? Onde está a nossa força? Como o salmista falou, Deus é o nosso livrador, o nosso poderoso protetor, o nosso escudo, a nossa força. No demais, irmão, fortalecei-vos no Senhor e na força que há no seu poder. Tenha revestimento. O que é um revestimento, irmão? Olha aqui, eu estou com uma camisa, não estou? Hein, irmãos? Estou com uma camisa aqui. O que está me revestindo? Igreja, o que está me revestindo, irmãs? O terno. É isso que Paulo está dizendo aí. Revesti-vos de toda a armadura que é de Deus, não é a tua. Não é uma oração que você faz forte, viu? Não é amuleto. Tem gente que carrega amuleto, irmão. Ah, porque isso aqui ajudou fulano, ciclano, vai me ajudar. Não, nós não cremos em amuleto. Nós não cremos em simbolismos. Não, nós não cremos nessas coisas. Nós estamos livres disso. Nós cremos em Deus. Revesti-vos de toda a armadura de quem? De Deus, para que possais estar firmes contra as astutas, ou seja, bem elaboradas ciladas de quem? Do nosso adversário, do inimigo.
Irmão, é a visão acurada do crente. O crente tem uma visão gloriosa, como uma visão de águia. Mas quem falou para o irmão aquele problema? Mas quem falou para a irmã? Como que ela sentiu aquilo? Ela está protegida com a armadura de Deus. Por que que a irmã Ana Flora às vezes sente vontade de orar do nada e ela vai lá e ora? Porque alguém está precisando, ou ela mesma vai precisar e não sabe, e o Espírito Santo fala para ela, vai lá orar. Por que que às vezes a irmã Lourdes sente de cantar aquele hino? Poderia ser vários hinos, mas a irmã Lourdes sentiu de cantar aquele hino. Por que aquele hino? Porque naquele hino tem uma mensagem para ela que o Espírito Santo está dando. Não se engane, irmão. Por que que eu pensei naquele irmão? Por que que eu pensei naquela irmã? Por que que as coisas estão conduzindo para mim falar com aquela pessoa sobre esse assunto? É Deus. O inimigo arma suas astutas ciladas, mas Deus entra com livramento. Para que possais estar firmes. A guerra está aí, irmão. Não podemos recuar e correr. Aí a gente é covarde. Também não podemos ficar parados, que aí, irmãos, vamos ser presa fácil. É avançar. Dia a dia. Eu estou desanimado, eu não sei, eu não vou mais na igreja. Ué, mas aí, irmão, você parou no meio do campo de batalha. Você parou no meio do campo da batalha. Irmão, nós vamos em nome de Jesus. Estou fraco, mas eu vou em nome de Jesus. Não estou com muita vontade, mas vou em nome de Jesus, do mesmo jeito. Irmão, vamos dar oportunidade para o irmão cantar um hino. Olha, eu posso até não ter preparado, eu posso até não estar com vontade, mas foi me dada a oportunidade de louvar o meu Jesus, eu vou lá cantar. Eu vou lá testemunhar, eu vou lá louvar. O crente está revestido da armadura de Deus. E ele está preparado. 12. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra principados, potestades, príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. 13, irmã Ana. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Continua. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos, com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém. Os irmãos estão entendendo o que Deus está falando aqui, irmão? Os irmãos lembram que os homens, no Salmo 124, queriam fazer o que com a gente? Irmãos, aprendemos agora. O que os homens queriam fazer com a gente no Salmo 124? Nos engolir vivos. E por que nós temos amizade com eles? E por que nós andamos no meio deles? E por que nós vivemos nesse mundo? E por que nós fazemos tudo que tem que fazer? Porque Deus está conosco. Está nos protegendo, está nos guiando. E nós, irmãos, vamos tomar a armadura de Deus. E nós vamos existir no dia mau. E nós vamos fazer tudo e vamos ficar, que jeito? Bambiano? Nós vamos ficar no versículo 13 aí, vamos ficar firmes.
firmes nas promessas do meu Salvador. Cantarei louvores. Sação do seu amor, firme nas promessas. Então todos juntos. Firmes, firmes, firme nas promessas de o Cristo. Firme, firme. 14, estais, pois, firmes. Firmes. Não treme, não. Não fica com medo, não. Jesus já venceu. E o seu exército é poderoso e vai vencer. Tendo cingidos ou amarrados. Cingir é amarrar os vossos lombos. Amarre os vossos lombos com a verdade. Vista a couraça da justiça. Irmão, a verdade, como aqui um soldado é colocado, é como se fosse um cinto, e no cinto vai todos os atributos abaixo aqui de armamentos. Então o crente tem que falar a verdade, viver a verdade, praticar a verdade, servir Jesus, que é a verdade. Crente não tem mentira. Crente é honesto nos seus negócios. Crente é honesto no seu trabalho. Crente tem palavra. Marcou, vai lá e faz. Orçou, é conforme o orçamento. Não retrocede. Combinou um horário, está lá naquele horário. Está escrito que a arma poderosa, a primeira preparação para nós vencermos os reveses dessa vida, nós temos que estar cingidos nossos lombos com a verdade. É na verdade que vai todo o armamento. Nós vestimos a couraça da justiça, nós calçamos o pé na preparação do evangelho da paz, nós tomamos sobre nós um escudo chamado fé. Venha o que vier, irmão, venha uma crítica, venha uma palavra, o crente não cai, o crente não fica ferido com aquela palavra de injúria, com aquela mentira, com aquela ofensa. Talvez alguém te ofendeu esse ano, irmão, talvez até dentro da família mesmo. Você decidiu, falou, não vou conversar mais com aquela pessoa, não. Ah, não tem jeito. Mas Deus está dizendo, não, você vai conversar com ela sim. Você não vai ter aquela mesma amizade que você tinha antes. Lógico, houve um problema entre vocês, né? Mas você vai conversar com ela sim, porque eu vou preparar essa conversa. Porque Deus não quer ninguém brigado com ninguém. Crente tem que amar. Incondicionalmente amar, como Jesus nos amou. E está escrito aqui, irmãos, que o escudo da fé, ele rebate tudo e qualquer problema, críticas que vem sobre nós. Você tem fé e diz, minha fé não está firmada no homem, minha fé está firmada em Deus. Tomando, você vai apagar com o escudo da fé, você tem capacidade de apagar todos os dardos inflamados, envenenados do maligno. Vocês vão tomar, 17, o capacete da salvação. Vocês vão andar com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Vocês vão se conduzir. 18, vocês não vão vacilar, vocês dependem de Deus. Vocês têm que orar o quê? Orar em todo o tempo. Não é aquela oração, irmão, só de joelho, 10 segundos.
1 minuto, 5 minutos. A oração tem que ser uma prática tão usual em nós, que a gente ora o tempo todo. Às vezes eu estou no carro com a minha esposa, e eu escuto alguma coisa, ela está lá assim, ó, está orando. Misericórdia. Eu olho para ela, está orando. Na viagem, do nada, começa a orar. Isso é um hábito de todo crente, irmão. Eu mesmo não abro a boca às vezes, mas eu estou orando. Eu estou na moto, eu estou orando. Eu estou no carro, eu estou orando. Eu estou sentado num local, eu estou orando. Eu entrei, pensei algo, eu estou orando. Orando em todo o tempo. Oração é o quê? É falar com Deus. E a gente tem que ter esse hábito tão corriqueiro, que se torna uma coisa contínua, constante. A gente fala com Deus de dia, de noite, deitando, levantando, andando. Nós falamos, oramos e falamos com Deus. Alguém fala de posição de orar. Não, orar você tem que orar sempre de joelho. Se você não orar de joelho, Deus não ouve. Eu não sei como Jonas foi ouvido. Ele não estava de joelho no estômago do peixe. Estava, irmão? Quando o barco estava quase afundando, os discípulos estavam de joelho orando. Jesus estava dormindo. Foram lá acordar Jesus. Desperta, estamos afundando. E Jesus repreende. Não há posição. Quando nós temos, irmão, liberdade em nosso quarto, na igreja, nossa posição é de joelho. Alguns colocam até o rosto no pó, porque é no seu quarto, é na sua casa. Mas às vezes no serviço você não vai fazer isso aí, no ônibus você não vai fazer isso aí, na rua você não vai fazer isso aí, não precisa fazer isso aí. Você faz uma oração de pé, você faz uma oração sentada no banco do ônibus, com o olho aberto, sim. Com o olho fechado, sim. Precisa falar, irmão, gritando? Não. Com a minha boca fechada, o meu pensamento está ligado naquele que é o dono do meu pensamento. Ele habita em mim. Eu estou conversando com quem? Habita em mim. Então, irmãos, a recomendação para nós, nesta noite, nesse culto de ensino, é nós estarmos vigilantes, é nós estarmos atentos, porque os dias são maus, porque os dias são tenebrosos. João capítulo 14, versículo 23, leia aí, Mateus. João capítulo 14, versículo 23. E versículo 23. Disse-lhe Judas, não os... João 14, versículo 23. 23. E Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Maravilha. Jesus disse, e viremos. Quem vem? Jesus e Deus, seu Pai. João 14, 23 diz aí, se alguém me ama, esse alguém vai guardar o que? O que eu falei. A palavra guardar aqui quer dizer praticar, não é decorar. Tem gente que tem a Bíblia decorada, mas não pratica. Fala versículo decorado, de cabeça, mas não é capaz de obedecer um versículo que ele sabe decorar. Então guardar não tem relação a decorar. Guardar é prática. A pessoa lê e pratica o que lê. Está escrito que se alguém me ama, guardará, praticará a minha palavra, e meu Pai vai fazer o quê? Vai amar essa pessoa. E viremos, ou seja, Deus Pai
e Deus Filho, viremos para ele e faremos nele o quê? Morada. Então, quando eu oro, eu estou falando com quem, irmão? Com quem está lá longe no céu? Com quem só está nas quatro paredes de uma igreja? Não. Eu estou falando com quem que está dentro de mim. E alguém pensa, mas aquele homem está falando sozinho? Aquela mulher está falando sozinha? Não, está falando com Deus. Só que nós, irmãos, somos crentes, que não precisamos dar escândalo na rua. Eu chego num restaurante e eu vou comer. Eu não preciso chegar lá e falar, para todo mundo, meu Deus. Eu estou lá, irmão, eu dou um tempo, eu paro e eu oro pela comida que eu vou comer. Assim nós temos que fazer, amém, igreja? Na ceia de Natal existe um misto de várias pessoas. Alguns são crentes, outros não são. Uns oram, outros não oram. Você vai orar, irmã. Irmão, antes da ceia, você vai orar, irmão. Você vai orar, obreiro. Antes da comida, você vai orar. Agora, se está sendo feito na casa de um crente, a ceia está sendo feita na casa de um crente, ele está organizando com a família, pode parar todo mundo, falar, antes de nós começarmos, nós vamos dar graça àquele que é responsável pela nossa união. E o pai da família, a mãe, levanta uma oração e um brado ao Deus Todo-Poderoso que proporcionou aquela ceia de Natal. Oração deve ser feita em todo o tempo, orando em todo tempo. Filipenses, lá no capítulo 6, no versículo 18, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica, aonde? Onde? A Bíblia está aberta aí? Efésios 6, versículo 18. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica, no quê? No Espírito. No Espírito. E vigiando nisso com toda perseverança. Não é começar a orar e desistir, irmão. Tem gente que fala o problema dele para o vizinho, para a vizinha, para o amigo da escola, para o parente, para clientes, para colega de trabalho, menos para Jesus, que habita nele, que quer ajudar ele a resolver os problemas. Talvez numa prova, num vestibular, para passar para uma faculdade, fazendo um currículo, ou tendo um teste naquela empresa, para entrar naquela empresa, você fala com esse, com aquele, irmão, fala com Jesus, ele vai abrir a tua mente, e você vai entrar naquela empresa, em nome de Jesus. Oh glória, a porta vai se abrir, em nome de Jesus. Não é porque você é bom, é porque Jesus é bom. E a prática da oração contínua, perseverante, porque está dizendo aqui, perseverando, com toda perseverança, súplica por todos os santos. Paulo aproveita e diz no versículo 19, ora por mim também. Irmãos e irmãs, ore por mim também, para que seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Os irmãos acham que eu estou pregando aqui e falando todas essas palavras por mim mesmo? Não. Eu estou falando muitas palavras que os irmãos oraram para escutar nessa noite.
Eu estou dando a resposta através do Espírito a perguntas que os irmãos fizeram durante a semana. Os irmãos acham que estão vindo de mim? Não. É o Espírito Santo que está na vida do irmão e também está na minha vida e que me usa agora para falar contigo. Mistério. O apóstolo está pedindo para a igreja orar por ele para que seja dada para ele a palavra poderosa para mostrar o mistério que há na palavra e no evangelho de Jesus Cristo. Há uma responsabilidade grande de quem prega. Aparentemente parece que quem está no púlpito tem mais galardão do que quem está sentado na igreja, mas não é. Quando nós chegar lá no céu, eu tenho certeza absoluta que tem irmã do Santana e irmão do Santana que vai receber um galardão maior do que o meu, e eu vou dar glória a Deus, porque um dia eu preguei para esse irmão e para essa irmã. Muitas vezes nós pregadores não somos dignos de pregar para uma irmã que senta no último banco, de pregar para o irmão que senta nesses bancos. Por quê? Esse irmão busca, esse irmão ora, esse irmão jejua, esse irmão tem uma vida de oração com Deus. É maravilhoso isso, e nós somos usados para falar com essa vida. E aparentemente a gente pensa, mas é eu que estou falando. Não, irmão, é um privilégio nós estarmos reunidos aqui, porque quando nós chegarmos ali, não vai ter púlpito para o pastor Zé Márcio, e nem para o irmão Arley, não, nós estaremos todos juntos, e uma luz vai brilhar, que não é do sol, que não é da lua, que não é das estrelas, uma luz potente, uma luz que tem uma fonte maravilhosa. Essa luz vai clarear todos nós, e é para ela que a nossa direção vai estar voltada, os nossos olhos vai estar voltado, é Ele, Jesus Cristo. Oh glória! Eu sei que lá no céu eu vou encontrar a irmã Uda. Aleluia! Eu vou encontrar o irmão Sebastião. Aleluia! Eu vou encontrar os irmãos que já partiram e estão lá, aguardando a grande chegada da igreja que creu neste evangelho. Glórias a Deus! Então Paulo não pensou duas vezes. Em Efésios, aqui no capítulo 6 e no versículo 19, ele disse: ore por mim, e por mim, ore por mim. Apóstolo, ele poderia se colocar num pedestal como muitos se colocam. Erroneamente vemos muitos se colocando num pedestal que Deus não construiu e nem fez. Pedestal que o próprio homem construiu. Títulos que os próprios homens criaram. Mas o apóstolo Paulo não tinha nada por preciosa, nem a sua vida. A primazia para ele era pregar o evangelho. Ore por mim para que seja dada no abrir da minha boca. Quando eu abrir a minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério que é o evangelho. Ninguém entende o que a gente está fazendo aqui nessas quatro paredes, irmão. Ninguém entende porque a gente fala glória a Deus e aleluia. Ninguém entende porque eu choro aqui no púlpito às vezes. Uma vez o irmão falou: pastor, mas o senhor é um homem desse jeito, forte, quase 110 quilos. O senhor chora? Choro, mas choro na presença de Deus. Antes de conhecer Jesus, eu não chorava por nada, irmão.
Se fizesse uma coisa para mim, irmão, a coisa era complicada. Até Deus matar o meu ego, foi uma guerra muito grande aqui dentro. Mas hoje Cristo habita em mim. Cristo habita em você. E a vida que agora eu vivo pela fé em Cristo, que me amou, se entregou e mudou o meu eu. Eliminou o meu ego. E hoje eu choro, porque é muito poder na presença dele. Por isso que eu choro. É por isso que você vê homem carregando um lenço e chorando dentro dessas quatro paredes. É o mistério do Evangelho. 20. Pelo qual sou embaixador em cadeia, sou preso, não fico reivindicando prisão, não fico reclamando nem murmurando. Eu sou embaixador em cadeias do Evangelho. Você sabe por que eu sou preso às vezes? Eu sou preso para falar do Evangelho livremente, como convém eu falar, porque solto eu não conseguiria. Então Deus me prende, coloca com pessoas que eu preciso pregar, e eu tenho liberdade de pregar o Evangelho, de escrever as minhas cartas para a glória dele. Então, igreja, é mistério o viver do crente, é mistério o viver da irmã e do irmão. Mas saiba, na nossa existência, na nossa vida, tem livramento, como no Salmo de número 124, que nós começamos a nossa leitura aqui hoje, e está escrito nele claramente: Deus é aquele que livra o seu povo. Só temos um libertador, só temos um que nos livra do mal, só Deus. Então esse é o título, irmão cristiano: só Deus livra o seu povo, só Deus livra a sua igreja, só Deus protege as servas do Senhor, os servos, é só Deus. Na nossa passagem rápida por essa terra, nós vamos perceber no dia a dia o livramento. Tem um hino da harpa que diz: quantas bênçãos, contas todas elas de uma vez, e verás surpreso o quanto Deus já fez. Quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez. Quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Deus fez bênção na vida dos irmãos aqui? Quem recebeu bênção de Deus aí? Levanta sua mão para o céu e fala: glória a Deus, grato Jesus pelas tuas bênçãos.